Hoje a gente vai começar a entender um pouco sobre a lista sequencial estática, ou também conhecida como lista linear estática, tá? Que é o tipo de lista onde o sucessor de um elemento da lista ocupa a posição física seguinte do mesmo, ou seja, a gente vai trabalhar com um array. Estrutura dessa lista, então a gente tem um array, um vetor, de tamanho max, ou seja, a gente tem que definir antecipadamente qual é o tamanho da nossa lista, e a gente tem um outro campo aqui, quantidade, que diz quantos elementos eu tenho dentro da minha lista, então 3 elementos, 1, 2, 3, e ao mesmo tempo ele indica onde é o final da minha lista, qual é a próxima posição que está vaga. Então, 1, 2, 3, índice 0, 1, 2, o índice 3 está vago. Então, se eu for guardar um outro elemento, 5 por exemplo, posição 3 está vaga, guardo ele aqui e incremento esse valor aqui para 4. Ok? Então, quais são as vantagens de trabalhar com array? Então, a gente tem um acesso rápido e indireto aos elementos, né, pelo índice. Eu quero o terceiro elemento da minha lista. 1, 2, 3. Então, índice 2. Tá? Tempo constante para acessar um elemento, né? O tempo que eu gasto para acessar esse elemento é o mesmo desse daqui, uma operação de acesso à memória. E, por ser um vetor, é muito fácil modificar as informações aqui dentro. Okay? Qual é a desvantagem de se trabalhar com esse tipo de lista, que a gente trabalha com array? Bom, eu preciso definir o tamanho do array quando eu criar minha lista. Então, eu crio um array de 100 elementos, não posso mudar isso depois. Okay? Outro problema é a dificuldade para inserir e remover um elemento dentro da lista, principalmente se esse elemento estiver seguindo uma ordem, por exemplo, uma lista estiver ordenada. Tá? Então, inserir no início da lista ou no meio da lista é problemático, porque envolve deslocamento. Tá? Preciso deslocar os elementos. Então, vamos supor que eu quero inserir o elemento 12 depois do 33, na segunda posição da minha lista. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o 23 e o 16 e deslocar uma posição para frente. Aí eu insiro 12. Okay? Então, eu tenho que movimentar todo mundo que vier na frente da minha lista uma posição para frente para poder inserir um elemento dentro dela. Isso vale se eu quisesse inserir aqui antes do 33, no começo da lista. Só não vai mudar se eu inserir no final da lista. Vou colocar o 5 aqui, não tem que deslocar ninguém. Remover é a mesma coisa. Vou remover o elemento 12 aqui, o segundo elemento da lista. Bom, eu não posso deixar um espaço vazio quando removo alguém. Então, pego o 23, volto uma posição para trás. Pego o 16, volto uma posição para trás. Então, estou sempre voltando uma posição para trás, todos os elementos. Tá? Então, inserir e remover tem um custo computacional alto nesse tipo de lista estática. Quando é que eu vou utilizar esse tipo de lista? Bom, se a lista for pequena, então é uma opção, ela é mais prática do que uma lista dinâmica, ela é mais fácil de implementar. Se eu fizer inserção e remoção só no final da lista, bom, se eu faço no final da lista, eu não tenho que deslocar ninguém. Então, é um bom caso de se utilizar esse estático. Tamanho máximo é bem definido, ou seja, eu sei que 100 elementos é sempre suficiente. Tá? Nunca vai passar disso. Então, pode ser que seja interessante usar esse tipo de lista. Ou quando a busca é a operação mais frequente, né, a busca é rápida, o tempo de acesso a qualquer um dos elementos é sempre o mesmo. Então vamos supor que eu tenho uma lista em que eu insiro todos os elementos e depois só fico fazendo busca. Nunca mais remova ou insira elementos. Então, se a busca é o que eu mais uso, não tem necessidade de fazer dinâmico, eu posso fazer estático para ganhar tempo. Okay? Hoje a gente vai ver como implementar uma lista sequencial estática em linguagem C. Então, a gente vai usar aquele paradigma de modularização. Então, a gente vai criar dois arquivos, um .h e um .c, para implementar a nossa lista.
Então, lista sequencial estática, eu vou criar um arquivo lista sequencial.h, onde eu vou definir os protótipos das funções que eu vou criar para essa lista, o tipo de dado que vai ser armazenado nessa lista, o ponteiro lista que eu vou utilizar no meu programa principal e o tamanho do vetor usado na lista. Lembra, é uma lista sequencial estática, então eu uso um vetor para implementar ela. No arquivo lista sequencial.c, eu vou definir o tipo de dados do meu ponteiro lista, ok? Então, tem o tipo de dado armazenado na lista e o tipo de dado lista. No ponto H só tem ponteiro para a lista. Tá? Esse tipo fica oculto do usuário no programa principal. Ele só tem acesso ao ponteiro. O tipo de dado só consegue acessar por meio das funções que eu vou estar implementando aqui no ponto C também. Tá? Então, vamos ver sobre o tipo. Então, aqui no meu arquivo lista sequencial.h, eu vou definir uma constante max, que vai ser o tamanho do meu vetor. Tá? Estou definindo aqui um tipo struct aluno, que tem matrícula, nome e 3 notas. Esse vai ser o dado que eu vou estar guardando dentro da minha lista. Eu poderia estar guardando apenas um inteiro, tá? Como vocês vão ver em vários livros, em vários materiais na internet. Eu vou guardar uma estrutura porque é um problema mais genérico e a gente consegue ver todo o poder da lista. Estou definindo aqui um apelido para a lista, né? Então, struct lista, lista, só para termos de simplificação. Já no meu arquivo lista sequencial.c, eu vou implementar essa struct lista. Como é que ela vai ser? Um campo inteiro, quantidade, quer dizer, quantas posições eu já ocupei da minha lista, e um vetor de tamanho max da estrutura aluno. Tá? Então, eu tenho um vetor chamado dados, que vai ter até 100 alunos, tá? 100 posições dessa estrutura. Quando eu quiser usar essa estrutura que eu defini aqui no meu programa principal, eu vou criar essa lista asterisco li. Tá? Vou criar um ponteiro, no caso eu usei li, para o tipo lista. Exatamente como a gente faz quando trabalha com file asterisco. Quero trabalhar com arquivos em linguagem C? Eu declaro um ponteiro para arquivo. Quero trabalhar com lista no meu programa? Lista asterisco. Então é a mesma ideia. Bom, ainda no meu arquivo .h, eu vou definir a minha função criaLista. Tá? É a função que eu vou inicializar a minha lista. Equivalente ao fopen dos arquivos. No ponto C, implemento a minha função. Então, aqui é a função. Declarei um ponteiro. Fiz um malloc para esse ponteiro. Então, eu criei uma variável. Eu criei memória para guardar uma variável tipo struct lista. Lembra, struct lista vai ter aquele vetor de tamanho max e o campo quantidade. Verifico se deu certo a minha operação de criar essa lista, de alocar essa memória. Se é diferente de null, deu certo, eu digo que eu tenho 0 posições da minha lista ocupada. O que eu fiz foi basicamente isso daqui. Meu lista asterisco, li, está apontando para um campo quantidade que diz qual é a primeira posição vaga da lista. E também diz quantas posições eu tenho preenchidas. Então eu tenho 0 posições preenchidas, está apontando para a posição 0, que vai ser a primeira posição onde eu posso guardar um determinado dado x aqui. Ok? Como é que eu vou trabalhar com essa função no meu programa principal? Assim. Eu crio um ponteiro do tipo lista, li, por exemplo, e chamo a função criaLista. Exatamente como a gente fazia. F igual fopen quando trabalhar com arquivos. Então, criaLista. Bom, quando eu terminar de trabalhar com a minha lista, tenho que liberar essa lista, tenho que destruir ela. Então, defino no ponto H a função liberarLista, implemento ela no ponto C. A única coisa que a minha função liberarLista faz é dar um free na lista. Aqui no criaLista, eu fiz um malloc para criar a lista. Então, na minha liberarLista, eu faço um free. Bom, se é só para fazer um free, por que eu não faço esse free
no meu programa principal? Porque isso aqui é uma lista sequencial. Então, liberar uma lista sequencial é muito simples, é muito trivial. Mas uma lista dinâmica, um único free não libera ela. Então, eu vou criar uma função que vai liberar a lista. E o usuário não precisa saber como essa lista é liberada. Para uma lista sequencial, um free é suficiente. Para uma lista dinâmica, eu vou ter vários comandos aqui para liberar a lista. Tá? Mas o usuário que estiver trabalhando com uma função, com uma lista sequencial ou uma lista dinâmica, só vai precisar usar a função libera a lista. E nunca vai ter que saber o que está sendo realmente feito na lista. Okay? Chamando a função, libera a lista ali. Hoje a gente vai ver como descobrir algumas informações básicas sobre a nossa lista estática. Então, eu quero algumas informações como o tamanho da lista, quantos elementos eu já coloquei na minha lista estática. Eu quero saber se ela está cheia, eu quero saber se ela está vazia. Tá? Por que é importante saber se ela está cheia ou se ela está vazia? Bom, se a lista está cheia, eu não posso colocar mais nenhum elemento dentro dela, só posso retirar elementos. Se eu tenho uma lista vazia, eu não posso retirar elemento dela. Posso apenas inserir novos elementos. Tá? E o tamanho dá uma ideia de quanto falta para a fila da lista. Está cheia ou vazia. Tá? Uma noção de quantos elementos eu tenho lá. Então, vou começar com o tamanho da lista. Então, novamente, no meu arquivo.h eu defino o protótipo. No meu arquivo.c eu estou definindo a implementação da lista. Bom, a primeira coisa eu verifico se a minha lista é nula. Então, lembra, eu tenho um ponteiro para a lista. Se ele for nulo, eu vou retornar aqui, o tamanho dela é -1. Tá? Um número negativo vai servir como um código de erro para nós. Né? Se eu retornei um valor negativo, significa que algum problema eu tive. Por quê? 0 ou maior que 0 significa que a lista tem nenhum elemento ou mais de um elemento. Tá? Se não, se deu certo, a minha lista é válida, eu vou simplesmente retornar o campo quantidade dela. Então, L1 ponteiro, operador seta, a gente, lembrando, é acesso ao conteúdo do meu ponteiro e, como é uma estrutura, ao campo da estrutura. Seta faz a mesma coisa ao mesmo tempo. Seria equivalente a fazer asterisco ali, ponto, e aí o campo que eu quero acessar da minha estrutura. Basicamente o que eu estou fazendo é isso aqui, acessando o campo quantidade 3, né? L quantidade, e aí eu tenho aqui posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Posição 3, lembrando a definição de lista, é a primeira posição que está vaga na minha lista, mas também indica quantos elementos eu já tenho nessa lista. Então, simplesmente acessei essa informação aqui da lista. Tá? Muito simples o tamanho. Lista cheia, novamente definindo aqui no ponto H, igualzinho a definição do tamanho. Faço o mesmo teste. Tá? Se a lista for nula, significa que deu problema no acesso a ela, -1. E eu vou retornar o quê? Se a lista é válida. Eu vou retornar se o campo quantidade é igual ao max. O que é esse max? Lembra, eu defini um vetor de dados de tamanho max. Então ele vai de 0 a max -1. Se quantidade vale max, significa que ele já saiu da lista. A próxima posição vaga é uma posição que não existe na lista. Está aqui, fora da lista. Então, se isso aqui for verdade, vai me retornar 1. Se isso aqui for falso, vai me retornar 0. Tá? Então eu tenho uma função aqui, retorna 0 ou 1, se isso for verdadeiro ou falso. Tá? E novamente, eu estou acessando apenas o campo quantidade da minha lista. Para saber se a lista está vazia, então definindo aqui no meu protótipo no ponto H, implementação no ponto C, é a mesma ideia da lista cheia. A única coisa é que agora não compara mais com o máximo, mas compara com o 0. Se a quantidade é igual a 0, a lista está vazia. Então, novamente, se isso aqui for verdade, então vai retornar 1, verdade. Se essa expressão for falsa,
isso me retorna um código 0. Tá? 0 é o falso da linguagem. Então, novamente eu estou acessando esse campo quantidade 0, ele aponta para a primeira posição do vetor, que é a primeira posição vaga, onde eu posso vir aqui e colocar um determinado valor dentro dela. Tá? Então, essa é a única comparação que eu faço, para saber se a lista está cheia ou vazia. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a ver inserção numa lista sequencial estática. Tá? Quando a gente pensa em inserção, então, eu tenho aqui a minha lista original, não só o vetor de dados dela, e existem 3 maneiras de eu inserir numa lista. Eu posso querer inserir no início da lista, então eu pego esse dado 12 aqui e coloco no início da lista. Posso querer inserir no final, então inserir aqui na última posição vaga da lista, primeira posição vaga da lista, ou a última posição não ocupada. Eu posso querer inserir no meio da lista, por exemplo, aqui. Quando é que vai fazer sentido eu inserir no meio da lista? Quando eu estou querendo inserir os elementos de forma ordenada, não é o caso que está aqui, mas eu quero inserir de modo que determinado dado nessa posição seja maior do que o dado que está na posição anterior e menor do que o dado que vier na posição seguinte. Então, se inserindo ordenado, eu vou ter caso que eu vou inserir no meio da lista. Tá? Então, vamos ver os 3 tipos de inserção. Começando com inserção em lista vazia. Tá? Eu tenho uma lista aqui, quantidade 0, e eu quero inserir um determinado dado aqui, 12, né? Esse AL aqui é só uma representação dele no código que vai ver a seguir. Eu quero inserir esse elemento numa lista vazia. Bom, se está uma lista vazia, quantidade 0, é como se fosse inserção no início dela. Simplesmente coloca o dado na primeira posição, na posição apontada por quantidade, e incrementa o valor da quantidade. Então, a lista que aponta para o vetor dados na posição 0 recebe o meu dado AL. Tá? E eu incremento a quantidade de elementos que eu tenho na minha lista. Se eu tinha 0 elementos, eu passo a ter 1 elemento na minha lista. E 1 passa a ser a primeira posição vaga da lista. Ok? Então, bem simples inserir numa lista vazia. Vou começar com a inserção no final, que é a inserção mais simples que tem em lista estática. Inserir no final da lista é simplesmente inserir no campo quantidade. Lembra? O campo quantidade me diz a primeira posição vaga. Então, eu tenho 3 elementos na minha lista. Bom, então a posição 3 aqui é a posição vaga. Vou simplesmente pegar o dado que eu quero inserir e colocar ele aqui e incrementar a quantidade. Exatamente como eu fiz na inserção na lista vazia. Então, aqui eu tenho como eu vou chamar minha função no programa principal. Então, x é o meu código de retorno, tem uma função série lista final, onde eu passo a minha lista, que é aquele lista asterisco que eu defini, e os dados alunos, que é uma estrutura contendo o nome do aluno, as 3 notas dele e a matrícula. Tá? A gente pode pensar que esse número aqui é o número de matrícula do aluno. Aqui o protótipo dela, então, no arquivo .h e no arquivo .c a implementação dela. Então, passei a lista, verifico se a lista é válida. Se a lista for nula, retorna 0, deu erro na inserção. Se for uma lista cheia, então vou verificar. O 3, ele é igual a max. Lembra? Função lista cheia que a gente viu na última aula. Se for, não tem como inserir. A lista está cheia, não tem espaço válido. Retorna 0, deu erro. Se não, inserção igual e lista vazia. A posição apontada pela quantidade recebe os dados AL. Então, a posição do vetor dados apontada por quantidade recebe o dado AL. E eu incremento a quantidade de elementos que eu tenho na lista. Retorno 1 ao final, dizendo que deu certo a minha inserção. Então, inserção no final da lista sequencial é muito simples. Bom, agora vamos ver a inserção no início da lista. Bom, novamente aqui eu tenho a minha, como eu vou chamar a minha função? O programa principal, né, o código de erro, a lista e os dados do aluno. O
protótipo dela no arquivo .h e a implementação no arquivo .c. Então, começa novamente. Verifica se a lista é válida, se ela não é nula, senão retorna 0. Verifica se a lista está cheia. Se ela estiver cheia, não dá para inserir nenhum elemento. Então, retorne 0. Eu vou inserir na primeira posição. Então, se a lista tiver algum elemento, o que eu vou fazer? Vou pegar esse elemento e andar uma posição para frente. Vou pegar esse elemento e andar uma posição para frente. Vou pegar esse elemento e andar uma posição para frente. Para poder abrir espaço aqui no primeiro elemento para poder inserir o dado que eu quero guardar. Tá? Só que essa movimentação que eu fiz, eu não posso movimentar aqui o 33p. Eu movimento primeiro esse daqui para cá, depois esse aqui para cá, depois esse aqui para cá. Por quê? Porque quando eu movimentar esse aqui para essa posição, eu vou sobrescrever esse cara. Eu não quero fazer isso. Então, eu movimento esse cara uma posição para frente, esse cara uma posição para frente, esse cara uma posição para frente. Na ordem do último para o primeiro, para não sobrescrever e não perder nenhuma informação que tem nos meus dados. Como é que eu faço isso? Bom, quantidade me diz a primeira posição válida. Quantidade me diz o último elemento que eu inseri no final da lista. Então, para ir começando em quantidade menos 1, enquanto i for maior ou igual a 0, eu vou diminuindo esse i. E eu faço a posição da frente, i mais 1, receber os dados que estão guardados na posição i. Posição i aqui. Então, a posição da frente recebe a posição anterior a ela. Terminei de fazer isso daqui, eu abri um espaço na primeira posição. Então, inserção no início da lista. Lista dados da posição 0, recebe o meu novo dado, que eu passei aqui, incrementa a quantidade de elementos, retorna o código 1, que deu certo a minha inserção. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Deslocar todos os elementos para poder inserir no início da lista. Desloca todo mundo uma posição para frente, insere no início. Por fim, eu quero inserir um elemento de forma ordenada. Bom, se eu vou inserir um de forma ordenada, dependendo do valor do elemento, ele pode estar no início, no fim ou no meio. Então, essa função vai tratar os 3 casos. Então, aqui como eu vou chamar ela no programa principal, percebam que é sempre o mesmo jeitão de chamar ela. O protótipo dela do arquivo.h e a implementação dela. Faço a lista, faço os dados. Verifico se a lista é válida, se não, retorna 0. Verifico se a lista é cheia, se não, retorna 0. Se for, retorna 0. E aí eu começo fazendo o quê? Uma busca. Aonde que eu vou inserir esse cara? Onde eu vou inserir esse struct loop? Então, enquanto eu não estiver no final da lista, começa na posição 0, e enquanto eu for menor que a quantidade de elementos que eu tenho na lista, então estou percorrendo a lista. Eu vou comparar o campo matrícula. Eu vou inserir de forma ordenada pela matrícula do aluno que eu estou inserindo aqui. Então, se a matrícula que eu tenho aqui, dentro da lista, for menor que a matrícula do novo aluno, significa que ele é maior. Então, eu tenho que continuar andando na frente da lista até chegar na posição onde ele vai estar. Então, eu quero inserir o 19, eu comparo com o 16. Bom, esse cara é menor, então vai para a próxima posição. 23. Bom, 19 não é maior, então sai do ar. Cheguei nessa posição aqui. Agora é como se fosse inserção no início da lista. Eu vou fazer o quê? Um deslocamento de todo mundo que está na posição quantidade menos 1 até a posição I, que eu achei aqui anteriormente. Então, daqui até o final da lista, eu vou deslocar todo mundo. Então, o 33 anda uma posição para frente. O 23 anda uma posição para frente. Cheguei na posição I, que eu tinha achado aqui. Insere agora na posição I o meu novo dado. Então, dados da posição I recebe os dados do aluno. Incrementa a quantidade de alunos que eu tenho na minha lista. Retorna o código 1 que deu certo na operação de inserção. Hoje a gente vai ver agora remoção em lista sequencial estática.
Então, como na inserção, eu tenho 3 tipos de remoção. Remoção no início, remoção no meio da lista e remoção do final da lista. Tá? Então, remoção do início vai ser um processo um pouco parecido com o que a gente fez na remoção, na inserção no início. Eu quero remover esse primeiro elemento, eu simplesmente desloco todo mundo numa posição para trás e diminui a quantidade. Tá? Remoção do meio, eu vou ter que encontrar em qual posição está o elemento que eu quero remover, por exemplo, 12 aqui, e todo mundo que vier à frente dele na lista vai andar uma posição para trás. Então, 23 numa posição para trás, o 16 numa posição para trás. Quando a gente inseria, a gente copiava todo mundo uma posição para frente. Quando a gente remove, a gente copia todo mundo numa posição para trás e diminui a quantidade. Inserção no final é a mais simples. Não tem que deslocar ninguém, simplesmente diminui a quantidade de elementos que você tem na lista. Não é preciso mudar o conteúdo da variável, deixa ela quietinha aqui. Por quê? A lista sabe que aquela posição está vaga pela quantidade. Então, quando eu estou fazendo remoção ordenada, eu vou ter que os 3 tipos de remoção vão trabalhar juntos, né? Inserção, remoção no início, no meio e no final, porque eu vou procurar um elemento para remover. Eu não sei onde ele está, então eu tenho que considerar os 3 casos de remoção. Tem que tomar cuidado, porque eu não posso remover de uma lista vazia. Então, se eu tenho esse tipo de lista aqui, onde a quantidade é 0, bom, não tem ninguém na lista. Então, eu não posso remover, eu não posso vir aqui e colocar quantidade menos 1. Não dá para remover ninguém da lista. Tá? Bom, vamos começar com a remoção do final, que é a mais simples. Tá? Então, a função como ela vai ser chamada no meu programa principal. Então, remove lista final, li, passo a lista que eu estou usando, né? Foi definida como um ponteiro. Aqui no arquivo .h eu tenho o protótipo, né? Retorna um código de erro, passa a lista, passo ponteiro para a lista. E a implementação no arquivo .c. Bom, começo verificando. A lista é válida. Se ela for nula, se o meu ponteiro for nulo, retorno 0 porque não tem o que fazer nessa lista. Tá? Se a quantidade é igual a 0, eu tenho uma lista vazia. Então, retorno 0. Não tenho o que fazer nessa lista. Então, deu erro. Não dá para remover ninguém. Bom, se eu passei por todos esses testes, eu vou fazer o quê? Simplesmente diminuir a quantidade de elementos que eu tenho na lista. Estou removendo o final. Então, o que eu fiz? Se tinha 4 elementos, ele passou a ser 3 elementos. Simplesmente mudei a quantidade. Mas espera aí. Eu tinha um elemento 12 aqui que ia ser removido. Ele continua na lista, ele não foi removido. Eu simplesmente disse que tem menos elementos na lista agora. Isso está certo? Está certo. Lembra? Quando a gente cria uma variável na memória, por exemplo, uma variável de x aqui. Qual é o valor dessa variável? Qualquer coisa, vai ser um nicho de memória que tem aqui. Pode ser 1235. Tá? Vai ter uma combinação de zeros e uns lá dentro da memória que vai dar um valor para essa variável que você criou. Não existe variável vazia. Tá? Ela sempre tem um valor. Então eu posso deixar essa posição aqui com o valor que ela tinha antes. Só que, da maneira como eu estou construindo meu tipo lista, quantidade 3. Então eu só posso acessar esses elementos 0, 1 e 2. Posição 3 está vaga. Ela não é um elemento válido dentro da minha lista. Então, eu só vou ignorar o valor que está dentro daquela posição. Ok? Bom, remoção no início envolve deslocamento. Então, como eu chamo no arquivo principal, percebam que é muito parecido com a remoção no final. Protótipo no .h e implementação no .c. Verifique se a lista é válida, se ela não for válida, retorna 0. Verifique se ela está vazia, se ela estiver vazia, retorna 0, não tem o que fazer. Se não, deslocamento. Agora o deslocamento é o cara que está nessa posição, ele anda uma posição para trás, nesse sentido mesmo. Tá? No sentido onde crescem os índices do vetor.
Então, partindo da posição 0 até quantidade menos 1, lembra, quantidade é a primeira posição vaga, quantidade menos 1 é a última posição preenchida. Tá? Então, quantidade igual a 0, quantidade menos 1, eu vou copiando todo mundo. Tá? Vou andando no vetor, posição K, essa é a posição K mais 1. Então, essa é a posição K mais 1, essa é a posição K. Tá? Pega a posição que está na frente e anda para trás. Com isso, percebam que eu sobrescrevi o valor da primeira posição. Ok? Sobrescrevi ele. O que mais? O 16 ficou duplicado, tá lembra? Não está aparecendo aqui, mas o campo quantidade ele vai ser decrementado no final. Então, ele vai estar apontando para a primeira posição vaga. O mesmo caso da outra remoção que eu tive, da remoção do final. Eu desloquei a minha quantidade de uma posição para trás, ele está apontando para a primeira posição que está vaga. Tá? Ou seja, esse valor aqui ele simplesmente vai ser ignorado. Tá? E quando eu inserir no final, ele vai ser sobrescrito com o valor que eu passar da função. Tá? Terminando, retorno 1, porque deu certo a minha operação de remoção do início da lista. Tudo bem, pessoal? Por fim, eu quero remover um elemento qualquer. Por exemplo, a minha lista de alunos, eu quero passar o número de matrícula de um aluno e quero remover o aluno que tiver esse código de matrícula. Esse aluno vai poder estar no início, no meio ou no final da lista. Então eu tenho que procurar ele primeiro. Então, aqui o ponto H, o protótipo, e eu estou passando agora o campo inteiro matrícula, que eu vou procurar o aluno e a implementação dela. Novamente, verifique se a lista é válida, verifique se a lista é vazia, senão não tem o que fazer com a lista. Começo procurando a lista, a matrícula do meu aluno. Então, enquanto o i for menor que a quantidade de elementos e a matrícula do aluno que estiver na posição i da lista for diferente da matrícula que eu passar, eu vou andando na lista. Até chegar no final da lista ou encontrar esse aluno. Bom, terminei de percorrer a lista. Eu verifico. Bom, a posição i ela é igual à quantidade? Bom, se for igual à quantidade, o que aconteceu? Aconteceu que eu nunca achei essa condição aqui. Nunca achei um aluno que tinha a matrícula que eu estava procurando. Tanto é que eu cheguei em i igual a quantidade. Eu cheguei na primeira posição vaga da minha lista. Bom, se eu cheguei nessa posição, o elemento não foi encontrado, retorno 0. Não tem como remover. Então, deu erro na função. Achei ele. Então, eu tenho que deslocar todo mundo que está na posição à frente dele, uma posição para trás. Então, é a mesma ideia da remoção do início. Só que agora eu fiz o quê? Eu achei o aluno na posição i. Então, vamos supor que aqui a primeira posição já foi a posição i. Então, todo mundo que está na posição i mais 1 é copiado para a posição i. Ok? Então, no caso aqui, k vai receber o valor de k mais 1. Então, eu tenho que aqui, ó, k mais 1. Tá? Pega esse valor, copia para cá. Pega esse valor, copia para cá. Pega esse valor, copia para cá. Tá? Sobrescrevi o 12, né, nesse processo e deixei vago o 16, igual na remoção do início. Por fim, diminui a quantidade de elementos que eu tinha na lista. A quantidade de 4 passa a ser 3. Tá? E retorno 1. Deu certo a minha etapa de remoção. Aqui, como eu chamo do programa principal, né, passo a minha lista, passo um inteiro que tem a matrícula do aluno que eu estou removendo e o x vai retornar o código de erro, se deu certo ou não a minha operação de remoção. Ok, pessoal? Hoje a gente vai ver sobre a consulta numa lista sequencial estática. Então, eu quero retornar um determinado elemento, saber o conteúdo dele, e tem duas maneiras de eu consultar essa lista. Eu posso consultar pela
posição. Então eu quero os dados do elemento que está na terceira posição da minha lista. Então, posição 0, 1, 2, terceira posição da lista. Ou eu quero consultar alguém com base no conteúdo. Então, conteúdo 33. Lembrando, eu estou gravando, por exemplo, dados de alunos aqui na minha lista. Então, eu quero saber as informações do aluno que tem a matrícula, o número de matrícula 33. Bom, 33 está aqui na posição 0 da lista. Então, a gente vai ver como fazer essas duas consultas. Pela posição e pelo conteúdo. Tá? Vou começar com a consulta pela posição. Então, no arquivo .h, estou definindo o meu protótipo. Tá? Eu passo ponteiro para a lista, a posição que eu quero acessar, tá? E um ponteiro para struct aluno, tá? Um ponteiro onde eu vou guardar as informações. Tá? Lembra, a gente está trabalhando com acesso por referência. Então, passagem de parâmetro por referência. Então, eu passo um ponteiro para a estrutura de modo que essa estrutura possa ser preenchida dentro da função com os dados que eu quero. Tá? Bom, consulta a posição, aqui o ponto C está implementando ela. Tem que fazer algumas verificações antes. Verificar se a lista se ela existe ou não. Se ela for nula, não tem o que fazer. Se a minha posição é positiva, né? Se a minha posição for menor ou igual a 0, não tem, né? Estou considerando posições 1, 2, 3, 4, 5. Primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Tá? E eu tenho que ver se minha posição é maior que a quantidade. Se alguma dessas três informações forem verdadeiras, eu retorno 0. Por quê? Deu erro. Não tem como acessar a lista ou a essa posição. Ela não é possível. Tá? Se passou pelo teste, simplesmente vou pegar a informação que está na posição -1 dos dados. Então, primeira posição é a posição 0. Então, eu quero os elementos da primeira posição. Então, posição, eu passei o valor 1 aqui, primeira posição, 1 menos 1, posição 0 do meu vetor. Então, só estou fazendo aquela aritmética de vetor, diminuindo 1 para manter. O usuário pensa em elementos da primeira, segunda, terceira, quarta posição. O meu vetor trabalha com 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, pego o conteúdo dessa posição e copia para o meu ponteiro para a estrutura. Tá? Modifica o conteúdo do meu ponteiro para a estrutura com os dados da estrutura que está na posição pós -1. Feito isso, retorna -1, que deu certo a minha busca. No programa principal, código de erro, chamando a função, passo a minha lista, passo a posição que eu quero e eu passo o endereço da estrutura onde eu vou guardar os dados que eu quero recuperar da lista. Tá? Bastante simples. Se eu quiser fazer a consulta agora pelo conteúdo, no caso pela matrícula. Então, no arquivo .h, defino o protótipo, passo a lista, passo a matrícula que eu quero e o ponteiro para a estrutura aluno, onde eu vou retornar os dados. Vou implementar. Bom, primeira coisa, vou testar se a lista é válida ou não. Se não for, não tem o que fazer. Bom, etapa de busca. Então eu tenho que procurar esse elemento. Isso é igualzinho que a gente fez em remoção de elemento. Tá? Remoção ordenada. Então, percorro toda a lista. Então, para ir começando em 0 até o último elemento da lista. E, enquanto o valor da matrícula na posição I for diferente da matrícula que eu passei aqui com o parâmetro, então eu continuo andando na lista procurando esse elemento. Terminei essa etapa aqui, eu verifico o valor de I. Se o I é igual à quantidade, quer dizer que eu não encontrei o elemento, cheguei no final da lista. Tá? Estou na primeira posição vaga dela. Então retorno 0 porque deu erro. Se não, deu certo aqui, eu achei o elemento, eu pego os dados que estão na posição I e guardo eles dentro do conteúdo da estrutura anúncio que eu passei aqui por referência. Ao final, retorno 1, que deu certo a minha tarefa de consulta. Tá? Como é que eu trabalho no programa principal? Exatamente igual a busca por posição. Só que aqui no lugar da posição, eu vou passar a minha matrícula, tá? Do aluno que eu quero recuperar os dados. Tranquilo, pessoal?